Quem tinha medo da boneca da Xuxa? E do boneco fofão? Existia de fato um punhal ou uma faca, como se dizia, dentro do boneco? Veja agora no LOTV. Olá, bem-vindo ao LOTV. Quero começar agradecendo as pessoas que participaram desses últimos vídeos, que deixaram seus comentários e que isso ajuda bastante, enriquece bastante, passam algumas informações que eu não tive acesso enquanto fiz os vídeos e até mesmo as orientações, as dicas que me dão através desses comentários, como por exemplo do Junior Max, que sugeriu um outro vídeo com brinquedos depois daquela relação que eu fiz dos brinquedos bizarros, daquela lista, de brinquedos estranhos da década de 1980 e 1990. E de fato, naquela lista eu selecionei alguns brinquedos, tem muitos outros ainda para comentar, mas por hora eu resolvi reunir algumas informações sobre bonecas, porque ainda hoje, na verdade, os famosos, principalmente aqueles que têm um trabalho direcionado para o público infantil, acabam virando boneca mais cedo ou mais tarde. E foi assim na década de 1980 e 90 também. Teve a boneca da Eliana, teve a boneca da Mara Maravilha, a boneca da Angélica, a boneca da Xuxa. Aliás, a Xuxa teve algumas versões de bonecas, a mais famosa foi a primeira lançada, que era um corpo de pano e uma cabeça de borracha, com meio metro de comprimento. A da Eliana eu acho que talvez seja até mais alta do que isso, mas era inteira de plástico, chegava até a andar também. Ou seja, algumas coisas são legais, algumas ideias são legais, mas às vezes acabam ficando um pouco bizarras. Assim como a boneca Juju Carente, da sátira que o programa da MTV, o Comédia MTV fez, em que a Tata Werneck interpreta uma menina em um comercial de uma boneca que se chama Juju Carente. Oi, eu sou a Ju Carente, eu te amo, você me ama. E que vira um inferno, que ela vira meio diabólica de tão carinhosa que ela é, tão carente que ela é. Tem certeza que não me ama? E na década de 80 teve também alguns bonecos estranhos, como o do Fofão. O Fofão ele é muito parecido com o boneco do Chuck, aquele personagem bizarro de um filme de terror que hoje não assusta mais ninguém. Não sei, na verdade, se naquela época já assustava, porque quando nós somos crianças temos uma visão diferente, o peso das coisas é outro depois que nós crescemos. Eu ao menos tinha medo do Chuck. E o boneco do Fofão é muito parecido, a roupa é muito parecida, a cor do cabelo é um pouquinho feio, mas eu confesso que eu achava legal e eu queria ter um quando era criança. Nunca tive. Teve uma lenda de que o boneco Fofão tinha uma faca dentro do corpo dele. Um desses, entre aspas, querido Quirel aí, que era pastor, não sei de onde, então, falou que aquilo era um punhal. E tem um vídeo de um cara que resolveu abrir o boneco para ver, para se certificar se isso era verdade. E não é que tem um objeto pontiagudo que parece uma adaga. A faca. Meu Deus! Meu Deus! Não é lenda, gente. Tem um outro vídeo de um outro youtuber que entrevistou o criador do Fofão e o cara revelou que o enchimento que era utilizado na época exigia que tivesse uma haste, uma sustentação para a cabeça do boneco para que ele ficasse em pé, para que a cabeça ficasse no lugar adequado. Era um formato pontiagudo, mas dentro das normas de segurança, ele não machucava ninguém, mas ele foi necessário para poder fazer essa montagem, a junção da cabeça com o corpo do boneco. Em relação à boneca da Xuxa, teve também muitas lendas criadas acerca dessa boneca. Alguns chegaram a dizer que as unhas da boneca cresciam. Teve até um boato de que a boneca queria ouvir durante a noite e matou uma criança. Veja só até onde vai a imaginação humana. E até mesmo a própria apresentadora brincou com a situação num comercial que ela fez para a Netflix. Todas as noites o telefone toca e eu ouço a respiração deles junto com um ruído assustador. Vixe, gente, será que ela comprou minha boneca? E Junior Max sugeriu que eu comentasse, que incluísse na lista dos brinquedos estranhos uma boneca que dá risada. Que dá gargalhada, na verdade. A boneca é estranha,
A risada é estranha e o comercial é muito estranho. Essa viradinha de cabeça que as meninas fazem durante o comercial me lembrou muito uma cena do filme Exorcista. E aí tem um outro cara que pegou essa boneca com uma pilha que estava fraca e ligou para ver no que é que dava. E deu uma coisa muito bizarra. Veja só. Não tem nada que não seja tão ruim que não possa ser piorado. E o meu amigo Márcio postou no seu perfil no Facebook uma relação dos 10 discos, dos 10 álbuns mais vendidos do Brasil, e eu pedi para que eu pudesse copiar a lista com a sua devida autorização. Aqui está, os 10 álbuns mais vendidos do Brasil. Vamos à relação. O primeiro lugar é do padre Marcelo Rossi, lançado em 1998, Canções para Louvar ao Senhor. Um disco católico com um teor um álbum católico com teor pentecostal e que vendeu 3.228.468 cópias. Esse recorde aconteceu 10 anos depois do terceiro álbum do Show da Xuxa, Show da Xuxa 3, que foi lançado em 1988 e até então era o detentor do recorde sul-americano de vendas. O Show da Xuxa 3 foi lançado em 1988 e vendeu 3.216.000 cópias. O terceiro lugar ficou com o Leandro e Leonardo, do álbum lançado em 1990, e a venda ultrapassou os 3 milhões, chegou a 3.145.814 cópias. O quarto lugar é do Rádio Pirata ao Vivo, lançado em 1986, conhecido como RPM, essa banda do Paulo Ricardo, que era uma das melhores bandas de rock do momento, vendeu 3 milhões de cópias. A banda foi um fenômeno, mas ficou em apenas um disco de estúdio, um disco ao vivo, e depois não conseguiu mais emplacar muito sucesso. O quinto lugar é para o grupo de pagode, Só Pra Contrariar, do álbum que foi lançado em 1997 e chegou à marca de 2.984.384 cópias. O sexto lugar é da Xuxa. O quarto show da Xuxa foi lançado em 1989 e chegou a 2.920.000 cópias. O sétimo lugar também é da Xuxa. Ela conseguiu a marca de 2.754.000 cópias com um álbum lançado em 1989, o segundo show da Xuxa. O oitavo lugar ficou com Leandro e Leonardo, do álbum Um Sonhador, lançado em 1998. O disco vendeu 2.732.735 cópias. E nesse álbum, o Leandro gravou uma música solo. Ele sempre fazia a segunda voz nesse álbum, tem uma música solo, acho que é Amor de Novela, se não me engano, e foi o último disco lançado pelo Leandro, porque depois disso ele descobriu que tinha um câncer e no processo de tratamento ele veio a falecer. O nono lugar ficou novamente com a Xuxa, do primeiro álbum do Show da Xuxa, que foi lançado em 1986. O disco chegou à marca de 2.689.000 cópias. E foi por causa desse disco que a Som Livre criou o disco de Diamante. O produtor Guto Graça Mello revelou numa entrevista do ano passado, quando o Show da Xuxa completou 30 anos, desde a sua estreia, de que o diretor da gravadora um dia chegou a reclamar que ou ele produzia disco para vender, ou ele parava a produção e produzia discos de prêmios, que eram discos de ouro, discos de platina, porque a cada semana as vendas dobravam, ela atingia uma nova marca de disco de ouro, disco de platina, e tinha que fazer o disco prêmio. Aí então o Guto Graça Mello sugeriu que ele fizesse um disco tipo de platina com algumas pedrinhas de diamante cravejado e desse para ela. Então a Som Livre criou o prêmio à categoria de disco de diamante, ou seja, a Xuxa foi a responsável pela criação desse prêmio. E o 10º lugar ficou para Sandy e Júnior, do álbum lançado em 1995, As Quatro Estações. A marca de vendas chegou a 2.468.830 cópias. E esse álbum tem uma característica bem especial, porque o encarte ele foi feito para que os fãs
né, os compradores tivessem a opção de escolher qual capa colocasse no CD. São 4 opções, cada uma representando uma estação do ano, e tem aqueles que gostavam de brincar, né, com o CD, de a cada estação tirar o encarte, dobrar, colocar de volta com a capa correspondente à estação que tinha entrado. O detalhe é que desses 10 álbuns, que são os mais vendidos ainda nos dias de hoje, 4 deles são da Xuxa, e a metade, somando os 4 da Xuxa com o do Padre Marcelo Rossi, são de não cantores, porque tanto ela quanto ele, né, admitem que não são cantores. A Xuxa sempre deixou muito bem claro que ela não sabe cantar. Agora, convenhamos que ela tem que admitir que pelo menos tem noção ou sabe alguma coisa, ou não teria gravado tantos discos assim, continua gravando aí nos dias de hoje. Já anunciou no comercial, no vídeo de making off do comercial do XSPB13, que o XSPB14 já está na ponta da agulha, pronto para ser produzido, só esperando um retorno, né, desse álbum que está sendo lançado ainda, em processo de lançamento ainda. E o Padre Marcelo também disse algumas vezes que não é cantor, que tem um bom ouvido, uma grande orelha, ele consegue ouvir bem as notas e por isso fazer uma coisa mais ou menos boa, mais ou menos parecida com o que o cantor faria. A metade dos discos que bateram recorde de vendas são Xuxa e Padre Marcelo, que se declaram não cantores. Veja só. Gente, eu fico por aqui, por hoje é só. Deixo-me muito obrigado mais uma vez para vocês que participaram efetivamente desses últimos vídeos, deixando seus comentários, deixando seus likes, isso ajuda pra caramba. Sugiro que vocês me acompanhem em minhas outras redes sociais, na fanpage, no Facebook, no Instagram. Também acesse meu blog, leoneonline.blogspot.com, para ver mais notícias, mais informações de entretenimento e de famosos. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva clicando aqui embaixo, assista também os demais vídeos que estão aqui na barra lateral. Nos vemos no próximo, até lá, um grande beijo, tchau!